guerra civil. Diz que a gente arrumou uma guerra civil. Acho que acabei de começar uma guerra. Exatamente, pessoal. Estamos no terceiro episódio da segunda temporada de Fallout. Eu sou Fernando Costa, você está no Ramo Nerd. Deixa aquele like no vídeo, se inscreve, hein? E deixa os comentários aqui. Vamos para a análise de frame a frame desse episódio. Então, se você gosta de Fallout, assim como eu, pessoal, bora pro vídeo. Bom, nós começamos aí como o arco do Howard Coop. Por quê? Porque o cara é foda, então esse vídeo vai começar com ele. Então prestem atenção no que ele acabou de falar aqui pra gente. Aqui tá um barco que não é um barco. Tá entendendo? Bom, pessoal, pra falar desse barco que não é um barco, afinal de contas, do que o Howard Coop aí estava falando, né, Hugo? Ele estava falando sobre um navio de Teseu. E antes de falar sobre o que é o navio de Teseu, eu vou trazer aqui um outro trechinho de uma outra série que vocês viram, e eu sei que vocês sabem do diálogo e vão comparar e vão afirmar aqui comigo que uma coisa tem a ver com a outra. Preste atenção. Você conhece o experimento mental do navio de Teseu no campo da identidade metafísica? Já pegaram, né, pessoal? Então, é o seguinte, o navio de Teseu, ele está explicando o quê? O Howard Coop aqui, o Cooper, ele faz uma analogia de tábuas, né? O que é um barco que, na verdade, não é um barco? Ele está falando da transformação dele mesmo. Nesse experimento, né, do campo da metafísica, um barco que não é um barco significa, se você tem um navio, você começa a tirar as tábuas deste navio, e essas tábuas que você retira, você começa a construir um outro navio, e do navio original você começa a colocar tábuas novas, o navio original de Teseu, ele ainda é o navio de Teseu? E é o navio que você acabou de construir com as tábuas que estavam apodrecidas. O que ele é agora? Ele é ou ele não é o navio de Teseu? E aí, pessoal? Respondam aqui pra mim. Mas antes de vocês responderem, pega aqui a resposta dos Visões. Nenhum é o verdadeiro navio. Ambos são o verdadeiro navio. Bom, se eles falaram, quem sou eu pra falar que não é, né? Pessoal, com isso nós conseguimos extrair que o Howard Coop aqui, né, o Gol, ele está passando por uma transformação. O fato dele estar tirando essas tábuas apodrecidas é um elemento inserido pela narrativa para mostrar que o Cooper, ele está se dobrando, ele está cedendo. Com certeza o sermão natalino que a Lucy fez pra ele no último episódio refletiu na cabeça dele enquanto ele estava passando aí por esses efeitos do veneno do escorpião que estavam acontecendo dentro de seu próprio corpo, certo? Então assim, nós vemos que ele está mudando porque ele precisa, porque o desejo dele é encontrar a família dele, principalmente a sua filha, e a sua filha, ainda que na carcaça que ele está, que é um monstro, precisa enxergar o que Howard Coop era anteriormente. Então, vamos dar sequência aqui, pessoal. Bom, na sequência nós temos aí um flashback trazendo aí uma conversa do Cooper com este homem ainda misterioso que apareceu no primeiro episódio pra gente. E o que nós podemos extrair, pessoal, é o seguinte, escutem só. Cooper Howard, veterano do exército, astro das telas de cinema, melancia. Melancia. Muito bacana, né? Ô, pessoal, tirando as brincadeiras, ele quis dizer aqui que esse homem misterioso, ele está sempre um passo à frente de tudo. Nós vimos no primeiro episódio que ele possuía aquela tecnologia de controle em massa. Com certeza ele está trabalhando ali em prol e como o Robert House. E agora aqui, ele sabe dos planos da Moldenver para matar o Robert House, né? Então ele acaba explicando para o Cooper que é melhor ele não se intrometer. E que é para ele ter cuidado com tudo o que ele vai fazer. Bom, na sequência nós podemos ver que o Cooper, ele acaba encontrando o Victor, né? O Victor, ele é uma homenagem, um fanservice aqui inserido no episódio, assim como o pessoal da Legião. Ele vem dos jogos, né? Então ele traz um pouco do background da lore, ele está fielmente fidelizado, né? De acordo com os jogos aqui, e ele é um Securitron que acaba entregando a posição da NCR, que é a Nova República da Califórnia. O Cooper aqui, ele acaba traindo, né, o pessoal da NCR e entregando a posição deles para o pessoal da Legião. Mas foi tudo um jogo de mestre aqui que o Cooper acaba fazendo, porque são apenas remanescentes da NCR. E com isso nós vemos um outro diálogo. Quando uma coisa tá morta, geralmente é porque merecia morrer.
E aqui eu pergunto pra vocês, pessoal, quando ele fala que uma coisa está morta e que deveria continuar morta, será que a narrativa não está falando do próprio Cooper? Aliás, ele é um Gon, ele é um necrótico, que não deveria estar vivo. Assim como a NCR. Após a explosão da Shade Sands, eles foram aniquilados, nós temos apenas alguns remanescentes, mas será que não era para isso já ter finalizado? Será que ainda vale a pena a NCR lutar pela causa e ficar esperando por outros serem enviados? E aí, o que vocês acham? Deixa aqui no comentário. Bom, pessoal, na sequência, vemos aí que tudo isso que o Cooper acabou fazendo, né? Acabou culminando numa guerra civil entre as legiões, que é o que eu mostrei aqui no começo desta análise, e que essa guerra aí, essa explosão desses barris de dinamite foi o estopim para que um atacasse o outro, achando que foi o ato da legião vizinha. E com isso, após o resgate, né, nós vemos que o Cooper acabou resgatando a Lucy, mas no lore da Lucy, nós temos que falar sobre o seguinte, pessoal. Esse arco da Lucy, a sua discussão com os líderes da Legião é muito divertida. Particularmente as suas objeções rápidas e agradavelmente educadas traz aí um background um pouco mais à sua causa, né? Mas a verdade é que a melhor piada do episódio é quando a Lucy acaba dizendo: E saibam vocês que eu nem sequer sou virgem. E isso sem contar as brincadeirinhas que eu fiz com meu primo. Também conta pro meu currículo. Essa fala, pessoal, mostra como ela está cada vez mais endurecida. Ela é agora alguém que não pretende se deixar abater pelo deserto, mesmo enfrentando inimigos muito maiores e mais assustadores. E eles realmente são bandidos. Bandidos brutais que matam sem hesitar. É ou não é? Como fizeram com essa mulher aí, né? Que estava com a túnica e foi salva pela Lucy anteriormente. Bom, ao mesmo tempo, a Legião é uma contradição fascinante e extremamente cruel, mas também ridiculamente tola. No fim das contas, o que vemos aqui é um grupo de cosplayers de óculos escuros e metralhadoras, todos devotados a seguir um homem, que homem, pessoal? Que finge ser Júlio César. E assim, um adendo aqui desse episódio é que nós acabamos, né, vendo Macaulay Culkin, né, sendo inserido agora no lore dessa temporada. Ele aparece como segundo em comando da Legião e claramente se diverte no papel. O seu estilo teatral e rígido às regras dá um ar um tanto quanto sério, mas também icônico. E seria ótimo revê-lo novamente nos próximos episódios. E lembrando aqui, pessoal, o que dá a impressão é que se o Macaulay Culkin ficar vivo após essa guerra civil, ele era o segundo em comando. E agora ele poderá facilmente se tornar o próprio Júlio César, né? E comandar aí a Legião. E ter uma exploração da Legião com Macaulay Culkin seria muito foda. E é o que nós também queremos ver, né? Mas vamos dar sequência aqui, pessoal. Eu quero falar pra vocês, essa é aquela hora de deixar aquele like. Deixa aquele like, comenta aqui, pessoal, o que vocês estão achando, o que vocês esperam para os próximos episódios. Bora dar sequência. Bom, pessoal, vocês viram aqui que as tampinhas, ela tem um valor de moeda. Ela é a moeda aqui da nossa série. E o Thaddeus aqui, né, no arco do Thaddeus, Thaddeus está ciente disso e acaba explorando criancinhas necróticas. Ficou muito engraçado ter mantido aí o Thaddeus na série e ter trazido ele como gerente. E na sua função como gerente, ele traz e faz as crianças trabalharem a todo custo. Mesmo com sono, elas têm que trabalhar. Ele tem que manter todas as engrenagens funcionando, deixar as crianças sempre muito bem motivadas. Mesmo que para que tudo aconteça e para que ele obtraia aí, né, ganhe a sua grana, as crianças, além de serem necróticozinhos, acabam ficando com calos e trabalham 12 horas por dia. Que gerente que é esse, hein? Se a gente tem Tadeu, é melhor ter o Tadeu como amigo do que como seu inimigo. Bom,
E o mais engraçado de tudo é ele falando isso, né? As crianças usando isso como um bordão. O que a gente sempre diz? A maioria das crianças na cidade já morreu. Ou seja, pessoal, é melhor trabalhar 12 horas por dia, ser escravo, beber refrigerante o dia todo, ter calos nas mãos, ficar recebendo bullying dos amiguinhos, do que realmente estar morto. É ou não é? Pelo menos é isso que o Thaddeus acaba pregando para os seus amigos. Ainda na sequência aí, antes de a gente entrar no arco do Maximus, nós vimos que a segurança que o Thaddeus acaba falando é de que ele tinha um Securitron, né? Assim como o Victor, protegendo eles neste abrigo. Mas, infelizmente, foi detectado por Harkness, o que fez com que acabasse descendo ele e o Maximus, e é onde converge de novo ao encontro de todos novamente. Dá pra ver, né, pessoal, que o Maximus, ele não tem opinião própria. Ele está sempre sendo carregado de um lado pro outro por todas as pessoas, ele não tem a sua própria opinião, ele tenta dialogar que ele quer matar o Harkness, afinal é isso que eles fazem, mas ele é convidado a se retirar, né? Ele é convidado a se retirar ali daquela reunião, porque a sua opinião de nada vale. O próprio Quintus acaba falando, vejam, eis aí a estupidez da espada, que acreditando que diante da morte do Harkness, tudo seria resolvido. Mas, na verdade, somente iria causar uma outra guerra civil. Aliás, esse episódio poderia ser chamado de Guerra Civil. Bom, nós vemos aí que Maximus é convidado a sair por Quintus, não tem opinião própria, é seduzido por Harkness a entrar em uma jornada, depois ele é intimidado e também ameaçado por Harkness. É ou não é? Porque ele acaba sendo ameaçado que se entrarem em uma briga do Maximus e o Harkness vai levar a boa. E que era melhor o Maximus entregar a relíquia. Bom, todas essas informações, diante da situação de ver o Harkness a matar os seus amigos e os necróticozinhos, o que acontece, meus amigos e minhas amigas? Por favor, não faz isso não. Não faça isso. Tarde demais. Maximus vê que não tem outra saída a não ser matar o Harkness para poder salvar os necróticozinhos, e também é o único impulso que nós vemos nesse episódio, é a primeira opinião que é realmente formada e forjada da cabeça de Maximus. E a consequência disso? Então parece que problema é que não falta, né? Exatamente, pessoal. Com isso que o Maximus acaba de fazer, ele acaba criando uma outra guerra civil. Mas, na minha opinião, é isso que vai fazer os três personagens aí convergirem novamente. Porque nós podemos ver nos posters, nos trailers, em tudo quanto é mídia na internet, esta cena onde nós temos os três protagonistas, né, que levam aí a série nas costas. E agora nós já temos o Gol trabalhando em prol da Lucy e vice-versa. Com certeza veremos a Lucy agora nos próximos episódios quebrando a sua regra de ouro. E o Maximus, ele não vai poder voltar para a Irmandade, porque ele sabe novamente da merda que fez. Ou não, né? Ele pode muito bem deixar o Harkness lá, a deriva, e voltar. Mas eu acho que isso não vai acontecer, por conta do peso da bagagem, dele se transformar em um bom homem que o pai dele falou que ele se tornaria no início da temporada. Lembra na exploração do último episódio? Se vocês não se lembram, eu vou tentar deixar o card aqui em cima e vai lá assistir o vídeo, hein? Pessoal, não esqueça, se inscreva. No último vídeo eu tive uma inscrição. Isso me deixou muito feliz, porque é o que faz eu me manter incentivado para poder trazer mais e mais análise aqui para vocês. Deixem um like, por favor, pessoal. Eu conto com a ajuda de vocês. Se eu tiver mais uma, duas, 3 inscrições, eu vou ficar muito contente, porque eu faço esse vídeo por vocês, pra vocês. Então, pessoal, eu deixo aqui meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado!